essas questões relacionadas à aplicação do exercício físico ou até mesmo a atividade física, né, de uma forma mais geral, é óbvio que isso tem que ser revisto, porque se estivesse sendo aplicado de uma forma correta e eficiente, nós não teríamos o número que nós temos hoje em dia. Ou seja, praticamente metade da população brasileira não pratica exercício físico. São pessoas classificadas como sedentárias, né? Praticamente metade da população brasileira é sobrepeso ou seja, está acima do peso considerado, né, como ideal. Então, nossa abordagem, muitas vezes em relação ao exercício físico, em relação à parte nutricional, não são medidas eficientes. Porque se fossem eficientes, nós teríamos um número de pessoas ativas muito maior. Então, muitas vezes, quando a gente vê essas brigas relacionadas a método de treinamento, meio de treinamento, né, são brigas falhas, que não estão nos direcionando para a solução de um problema que é um problema real. E qual é o problema? Metade da população não pratica exercício, metade da população está acima do peso proposto. E essa é a solução que tem que ser encontrada, né? Medidas que façam com que esse número diminua, né? Ou que aumente, no caso, que mais pessoas pratiquem exercício físico, que mais pessoas apresentem um peso dentro do que é considerado ideal para questões relacionadas com a saúde, né? Então, a nossa abordagem ela tem que mudar. Nós temos que nos preocupar com a aderência desse cliente, né, nas academias. Nós temos que nos preocupar com a aderência desse cliente no exercício físico, seja esse exercício físico qual for. Então, a nossa maior preocupação hoje em dia é fazer com que esse cliente nos procure e que, ao mesmo tempo, ele tenha uma adesão a esse treinamento, né? E muitas vezes o que vai fazer com que ele tenha adesão a esse treinamento é o próprio prazer de praticar. E aí você vai induzir ele a praticar um exercício, um método de treinamento que para ele não é prazeroso, porque você lê um artigo científico que é mais eficiente do que outro método de treinamento. Então essa será a sua abordagem. Você aplicar um método de treinamento, você induzir, né, ou obrigar ele a fazer aquele método de treinamento porque você lê um artigo científico no qual você acredita, né, que você teve resultados, que aquele método ele é mais eficiente que o outro método, né? Então, eu não vejo dessa forma, não acredito que tenha que ser feito dessa forma, pelo menos não inicialmente, enquanto esse cliente está num período ali de adesão ao treinamento, um período ali de adaptação a essa nova vida dele. Então, eu acredito que nessa fase é muito mais importante você aderir o cliente, você fazer com que ele tenha adesão ao treinamento e futuramente você vai acrescentando a sua linha de trabalho com que você acredita. Depois que ele estiver aderido ao treinamento e ele acreditar no seu trabalho. Beleza? Um grande abraço aí para todos.